Bom dia, eu sou Osvaldo, faço parte da Associação Montenegrina de Escritores, AMES, e hoje estou com vocês, vou contar uma história. Contar uma história com bastante enigmatismo, mas não se preocupe que darei as soluções. Porque gosto de ler, porque meus pais contaram muitas histórias, leram muito para mim. E hoje, com a evolução, eu vejo que isso não é mais usual. Então hoje escolhi uma história para contar, e que antes se forçava muito a memória, se botava muito para praticar exercícios no nosso cérebro. Hoje já está diferente. As máquinas funcionam, o ser humano menos. Então a história é a massa e a pita, o qual lançarei no meu próximo livro. Era uma família muito pobre no Nordeste, na seca, na fome, e a mãe, preocupada com o filho, aceitou a ideia dele vir para São Paulo, o que era muito usual na década de 60, aquelas imigrações. Então ele iria partir pela manhã. A mãe preparou um pão que chamavam na região de massa. Daí a massa e a pita. Pita era a cachorrinha dele, que iria junto. A mãe, preocupada com o sacrifício que o filho poderia passar na viagem, envenenou a tal massa, o pão. Se despediu da mãe, buscá-la futuramente. Saiu, caminharam uns quilômetros, a pita ficou com fome, obviamente. Ele tirou um pedaço daquele pão de dentro da sua mochila e deu para a pita, que veio a morrer. Estava envenenado o pão. Ele pegou a cachorrinha, ainda quente, achou que ela tinha desmaiado de fome, porque ela estava muito magrinha, dado as condições da região, daquela situação horrível que passavam. Levou para uma floresta onde tinha uma sombra e fez umas massagens nela e descansou um pouco. Ele ouviu um barulho muito forte e se escondeu. Eram 7 caçadores que haviam chegado. Com fome, não tinham conseguido matar nada, caçar nada. Assaram a pita, a cadelinha, que estava quentinha, e a comeram. Morreram os 7. Então, ele saiu de casa com a massa e a pita. A massa matou a pita matou os 7. Dos 7, ele escolheu o melhor. Ele, com o melhor, atirou no que viu, matou o que não viu. Com palavras santas, ele assou e comeu. Ele viu os mortos carregar os vivos. Acreditem. E diz que se bom ou pau, para madeira, móveis, etc., melhor é a raiz. Então, morreram os 7 caçadores. Ele escolheu o melhor, dos 7, escolheu o melhor. Armamento, munição, calçado, dinheiro, tinha comida nas mochilas, tinha até barraca. Ele pegou, escolheu, dos 7, escolheu o melhor. Desses, ele viu um barulho de asas, um pássaro. Ele foi com uma arma e deu um tiro. Então ele atirou no que viu, mas passou outra na frente e ele matou. Então, atirei no que vi, matei o que não vi. Vamos começar do início. Saí de casa com massa e a pita. A massa matou a pita matou os 7. Dos 7 ele escolheu o melhor. Ele atirou no que viu, matou o que não viu. Partimos daí então. Tinha uma Bíblia junto com o material desses caçadores, e ele fez fogo com as páginas da Bíblia. Então, com palavras santas, ele assou e comeu a dita ave. Foi na beira do rio para se lavar e dar uma descansada. Na correnteza do rio havia um cavalo boiando morto e 3 corvos em cima.
Então ele viu os mortos carregando os vivos. Ele foi marcando tudo isso. Ele sobe, tem uma figueira, onde ele tinha deixado o material dele, deitou, se acomodou direitinho, tinha um pelego, inclusive, e foi dar uma cochilada, uma cesteada, como se diz no Rio Grande do Sul. Ele tem um cochilo e sonhou que na raiz daquela figueira tinha um buião. Buião era tipo uma panela de barro, cheia de libras esterlinas, obviamente moedas de ouro, o qual fariam ele um rico. Então começamos do início. Saí de casa com a massa e a pita. A massa matou a pita matou os 7, dos 7 escolhi o melhor, atirei, dos 7 escolhi o melhor, perdão, atirei no que vi, matei o que não vi, com palavras santas, assei e comi. Foi no rio, né? Vi os mortos carregar os vivos, foi deitar lá e achou na raiz aquele ouro. Se bom é o pau, melhor a raiz. Então essa é a história que eu trouxe hoje para todos os senhores. Tenho certeza que é uma história antiguíssima, mas que é enigmática. Na época já havia uma inteligência para isso. É como a pergunta que fizeram para Pedro Malazarte, que muitos não vão saber quem é Pedro Malazarte, mas a maioria sim. Pedro Malazarte sabia tudo e era contra o rei. Um dia o rei chegou e disse para ele: quantos balaios de terra dá o Morro de Montenegro? Aí ele disse: dá um balaio só, majestade. Mas como é que tu sabe? Porque se o balaio for do tamanho do morro, dá um balaio só. Se o balaio for a metade do morro, vai dar 2 balaios. O rei teve que ir embora, não pôde condenar Pedro Malazarte. Então, fiquem todos com Deus e um bom dia.